Já vamos começar. Olá, Olá, bom dia. bom dia. Conseguiu fazer a meditação hoje? Ai, consegui. Estou muito feliz. Gratidão aí por esse momento, Ah, que esse bom, portal que você abriu hoje de manhã. Foi muito bom. que bom. É bom que a gente já vem numa outra vibe para nossa live, né? Já vem totalmente conectado. Totalmente. Meus olhinhos já estão bem claros de que isso está acontecendo. Oi, É, amigos. Que legal. Me ajudem aí a divulgar, gente. Encaminha a live para as pessoas. Eu já encaminhei para algumas pessoas. Clica na setinha ali embaixo, encaminha para alguém. Não importa se é homem, se é mulher, o que quer que seja, encaminhe, porque essa discussão é tão necessária e tanta gente nunca ouviu falar sobre isso. Às vezes até pensa sozinho, né? Mas nunca ouviu falar alguém, né? De uhum. fato, discutindo isso, principalmente homens. Isso ainda é novo, né? Querendo ou não discutir masculinidade saudável ainda é novo. Não que seja novo, mas assim, ainda não é tão ampla essa discussão, né? Está ganhando cada vez mais espaço. Amém. E eu fiquei muito feliz. Nem sei como eu cheguei no perfil de vocês, né? Eu vivo seguindo, gente, essas coisas de sugestões. Aí a pessoa, como você chegou? Eu falo, nem sei mais, gente. Não me pergunte. Não sei como que eu fui parar ali. Eu só fui parar ali. E as lives de vocês estão sendo muito maravilhosas. Muito maravilhosas. Marcelo gostou tanto que já se inscreveu na jornada, né, Marcelo? Ah, que maravilha. Eu também tô muito feliz, assim. E que bom que você chegou lá e que agora a gente está aqui, né? Eu também fico feliz com essa. Falei com você, inclusive, disso, dessas conexões, né, que acontecem nesse caminho de construção e como isso é importante, como é importante a gente estar se conectando e, de alguma forma, agradeço, inclusive, por esse espaço, por a gente estar multiplicando esse espaço que é novo, sim, é muito novo, esse processo de autoconhecimento, de busca, né, para o masculino, porque não é só o projeto que é novo, não é só um espaço não é só esse espaço da gente pensar o masculino, mas o autoconhecimento, né, é algo que os homens, em grande maioria, a gente sente isso, inclusive, no projeto, né, os obstáculos, o desafio que é, inclusive, para os homens entrar nesse espaço, por conta dessas tensões sociais, por conta dessa construção de que o homem não pode se conectar com o autocuidado, porque isso é algo relacionado ao feminino e o homem não pode se relacionar com nada do que é feminino, porque isso de alguma forma atinge essa masculinidade, o que é uma grande bobagem. Sim, é apenas uma caixa, apenas uma construção social que está na hora de ser totalmente desconstruída. Já passou da hora de ser desconstruída. Então, essas discussões são importantes para isso. Se a gente não discute, se a gente não troca, né? Por isso que eu falo que o meu trabalho aqui é de expandir consciência, né? De cura também, né? Porque quando a gente expande consciência, a gente enxerga as coisas, os pontos que precisam de liberações, né? Os bloqueios. Então, a expansão de consciência e a cura andam assim, lado a lado, né? E essas conversas são já processos de cura, né? Porque quando a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava, a gente já começa o processo de cura, né? Que é a gente se desfazer desses lugares enrijecidos que a gente se coloca, né? Dentro da nossa cabeça, e aí sem querer culpar ninguém, é do jeito que é e acabou, e a gente só precisa enxergar, né, que do jeito que é já não está funcionando mais. Talvez tenha funcionado, não à toa está aqui, funcionou em algum momento por algum motivo. Mas Sim, agora talvez não esteja funcionando mais. A gente está caminhando para uma nova sociedade. Para a sociedade mudar, as estruturas precisam mudar. E a gente precisa mudar, senão as estruturas também não mudam. Então, o macro e o micro está tudo junto e misturado. Não tem como discutir uma coisa sem discutir a outra, né? totalmente, totalmente. E acho que quando a gente cura um monte de gente, um monte de coisa na sociedade, né? Porque é isso quando a gente tem esse processo de abertura, que eu acho que o diálogo é muito importante, a conversa sobre esses assuntos, né? Durante muito tempo esses assuntos muitos dos assuntos que hoje a gente consegue olhar, eles ficaram escondidos, né? Eles ficaram na escuridão. Então a gente não trazia luz para esses lugares e a masculinidade, inclusive,
uma das coisas que eu sempre chamo a atenção assim é que esse processo de construção de uma masculinidade saudável, ele veio de um processo também de um reconhecimento de um termo que a gente que está sendo muito utilizado, que é a masculinidade tóxica, né? Então, o quanto é importante que a gente que esse termo ele tenha surgido, porque de alguma forma ele cria justamente esse lugar que você falou na meditação e aqui de novo, que é o lugar do reconhecimento, né? Mas é bom a gente ter esse processo de reconhecimento de que a masculinidade tóxica é um comportamento do masculino, que não é que ele não abarca a masculinidade como um todo. Eu acho que essa Exatamente. percepção, se nós homens tivermos essa percepção de reconhecer esses comportamentos e não ficarmos num lugar de reatividade a isso que está claro, a isso que é construído e que muitas vezes muitos de nós nem sabem de onde vem, mas estamos repetindo padrões, repetindo comportamentos, né? Que tem a ver com esse olhar que você falou hoje. Foi muito bonito você falando sobre os pais, né? Essa relação que a gente tem das primeiras referências que a gente tem de vida mesmo, né? E como os nossos pais viveram nessa sociedade que é diferente da que a gente vive hoje. Então, olhar para esses contextos, reconhecer a sua história, olhar para você com essa generosidade, com esse cuidado, com esse processo de cura, pode fazer com que você transforme esses comportamentos, a partir do reconhecimento, principalmente, em algo que você realmente queira fazer, né? Porque muitos desses processos são aprisionamentos mesmo, né? A masculinidade ela é muito diversa. O masculino, como o feminino, ele tem milhões de possibilidades e é muito duro a gente viver um processo enxergando que a masculinidade é uma caixinha bem pequena com pouquíssimos objetos dentro, né? A gente pode ter muitas possibilidades na vida e a gente se aprisionar nisso é um aprisionamento para nós e é muito ruim porque gera esses processos de violência externa, né? Porque como tem esse elemento na nossa sociedade do poder, né, voltado ao masculino, a gente esse poder completamente distorcido, que não tem a ver com potência, né, com a sua potência, com o que você tem Tem a ver com de domínio, valor, né? Tem a ver com com domínio, domínio. né? Com controle, né? Com Controle. controle. Domínio É, na verdade, é até uma coisa positiva, você ter domínio é do isso, seu corpo, é isso, controle, realmente. isso, isso. É uma grande amiga minha, Hilda Nascimento, que ela tem um trabalho com biodança e com psicodrama. Eu sou ator também, né? E a Hilda fez uma preparação para um espetáculo super marcante na minha vida. E ela numa época, a gente conversando sobre esse processo, ela me falou sobre esse processo de controle e domínio. E eu, tipo, toda vez que alguém fala, eu retribuo, porque isso mudou uma chave em mim, assim, né? Porque ela falava de alguma forma que o controle tem a ver com você imprimir de alguma forma uma força para que aquilo funcione, né? Você colocar aquilo dentro de um eixo que você quer que seja. E que o domínio não, o domínio tem a ver com dançar com aquilo, com você achar uma forma de você fluir junto com como aquilo funciona e não você querer imprimir uma força dentro disso. E eu acho que nós homens precisamos dançar mais Com com a certeza, vida. com certeza. E acho legal trazer, né, essa visão que talvez tenha gente aqui que nunca ouviu, né? Não sei, talvez já, porque já é um assunto que muita gente fala. É que todos nós temos energia feminina e masculina, né? Que na verdade sabe, sei lá por que se atribui o feminino e masculino só para confundir com Sim, questão de gênero, que não tem nada a ver. sim, Nós temos essas sim. polaridades, yin e yang, né? Que seja, tem vários nomes para isso, né? Nós temos que tem a ver com os dois lados do cérebro. Todos nós temos um lado que é mais ligado ao racional, à ação, ao fora, e um lado mais ligado ao dentro, à intuição, ao fluir. E todos nós temos essas duas energias, esses dois lados do cérebro dentro de nós que, a princípio, deveriam estar equilibrados e trabalhar em conjunto para que a vida seja mais harmônica, né? Só que a gente se polariza um pouco por conta de tanta construção feita de valorizar demais o lado racional. A gente está há décadas valorizando o lado racional, que a gente chama de energia masculina, achando que isso é o legal e reprimindo o lado da intuição, do fluir, porque isso nos traz mais liberdade, de certa forma. E nós somos controlados, né? Muitas vezes com base no medo, não querem que sejamos pessoas livres, porque quando a gente vibra no medo, a gente é controlado e a gente consome mais.
Então tem muita coisa macro aí por trás disso, mas hoje a gente vai focar mais no micro. Vamos começar no básico, para quem nunca ouviu falar de masculinidade saudável. Achei legal que alguém me perguntou o que é homem, o que é ser homem? O que é ser Sim, homem para sim, você? sim. Essa é uma pergunta que já fizeram também. E eu até falei essa semana, numa das lives, que a gente estava falando sobre a castração do cu, né? Que Achei é, maravilhosa essa live. Fiquei vibrando é, ali com aquele papo. e porque parece uma coisa completamente banal, né? Mas é um ponto de castração que tem muito a ver com muitos dos nossos comportamentos Muita coisa. nocivos e tóxicos, né? É, e tem um mito que fala sobre isso que você falou, sobre o masculino e o feminino, que eu falei lá também, que era esse mito de que nós nascemos um tubo de pele, né? Em que um tubo de pele que apresenta somente dois orifícios, a boca e o cu, né? Então, olhando isso de uma forma direta, todos nós somos um tubo de pele que começa na boca e termina no cu, né? E que depois essa formatação dos nossos corpos ela vai tomando forma, só que ainda bem também hoje a gente já vê que essa formatação dos nossos corpos ela não diz respeito à nossa identidade, a nossos desejos, à nossa sexualidade, a muitas outras, né, que a gente pode se comportar de diversas formas. E aí eu acho que já vem uma resposta do que hoje eu penso sobre ser homem, né? O que é ser homem? Eu acho que ser homem pode ser qualquer coisa. Eu acho que ser homem é você ser. E isso não diz respeito. Eu acho que tem esse processo dessa tensão social que a gente vive, que realmente é construída para que a gente seja controlado, para que a gente viva dentro de um padrão pré-estabelecido, que diz respeito muito mais a esse processo que a gente vê e hoje muito mais falido da construção de uma sociedade voltada para o enriquecimento, para uma produção, para a industrialização, para a guerra, para atender a necessidades de poucas pessoas e não do todo, né? Todo esse processo que faz com que essa construção aconteça. Quando você vai num órgão público e que hoje até a gente conseguiu, há um tempo atrás, ter algum avanço nisso, mas que a gente está retrocedendo, e você tem que ir lá e botar no documento se você é homem ou mulher, sexo masculino ou feminino. Isso é uma construção que você vai na escola. Na escola, quando você é pequeno, você vai lá e você vai escrever isso. Então, é uma construção que vai sendo feita de aprisionamento e de limitação desse ser que você é, que você vai perdendo esse sentido de que você é um ser múltiplo, que você é um ser diverso, que o feminino e o masculino está dentro de nós e que são energias pulsantes e que a gente pode se conectar de acordo com o que nós somos, né? Então, por isso que acontece tanto uma negação de tipo, homens que são femininos, né? Você é muito feminino, você precisa, você é muito. Tava conversando isso num papo assim, tipo, eu já ouvi, inclusive, em algumas relações com mulheres de que tipo assim, você é muito dengoso, você é muito carinhoso, como se isso fosse algo que diminuísse esse ser que eu sou, né? Mas sim, esse sou eu, é assim que eu me comporto. E ao mesmo tempo ouvindo também de amigas minhas que são mulheres bem-sucedidas, líderes, gestoras, com papéis de grande liderança, o quanto o tempo inteiro as pessoas, tanto homens quanto mulheres que olham para ela, querem colocar ela no lugar de tipo, você é muito masculina, como se ela não pudesse ser, como se essas energias não pudessem estar dentro de seres que se identificam como homens ou como mulheres ou como qualquer outra forma que a gente queira se identificar na vida. Então, eu acho que quanto mais a gente abrir essas possibilidades e a gente conseguir realmente entrar nesse espaço de uma construção de uma consciência expandida e não entrar nessas caixas que são repetidas diariamente, que é muito difícil, são repetidas diariamente em pequenas e grandes coisas que a gente vai viver todos os dias, né? Mas, assim, é um desafio, mas esse processo de libertação,
é isso que você fala e que eu concordo muito. Assim, é um processo que não é uma libertação individual. Eu acredito muito nesse processo que se chama de micropolítica, né? Eu acho que a micropolítica é revolucionária. Eu acho que quando a gente muda os nossos comportamentos e as nossas ações individualmente, a gente consegue atingir grandes E proporções, fala sabe? que você teve um ensinamento né, dessa fase de isolamento social. O primeiro ensinamento que veio foi o quanto uma pessoa pode impactar o mundo inteiro. Logo de É, cara, a primeira coisa que, assim, meu filho, se você não entendeu isso ainda, agora eu vou botar um negócio na tua cara para ver se você entende. Tipo assim, olha aqui, afeta. Mas porque tinha é, muito isso, porque eu sou muito engajada também com a parte ambiental, né? Eu me preocupo com isso. E às vezes eu ia falar sobre alimentação, isso aqui, e a pessoa já te coloca na caixa do chato. Ah, lá vem a sim, pessoa que vem querer ficar falando desses assuntos de conscientização, como se não fosse necessário. E aí tinha isso, né? Tipo, a pessoa não querer ouvir, te colocar na caixa do chat, do tipo, ah, não, eu prefiro continuar fazendo tudo que eu faço porque é prazeroso e eu não quero mesmo abrir mão. É um lugar muito da criança ferida, do egoísmo, de só querer olhar para minha necessidade que se dane o coletivo. sim, E tem muita dor por trás de uma fala dessa que as sim. pessoas não querem ver, né? São muitas feridas, na verdade, né? Eu acho que tem esse processo e é muito louco também como essa percepção, né? Porque, por exemplo, esse discurso dos chatos, de que os chatos são as pessoas que estão ocupadas, nem preocupadas, que estão ocupadas em olhar para o mundo como algo que é completamente conectado, assim, para mim, eu não consigo olhar para esse momento que a gente está vivendo e não fazer uma associação de uma resposta da natureza, do universo, a todo esse processo que a gente vem vivendo, assim. Sim. O processo de destruição e de desrespeito e de negação e de um olhar muito mais para uma produtividade, para um tempo corrido, para um não olhar para o respeito, para a construção de uma sociedade e tudo mais, de uma sociedade é, em que todos possam usufruir, né, do que a gente tem para oferecer. Eu não consigo não olhar para esse momento e não entender esse processo. E talvez esses chatos estejam conseguindo, de certa forma, lidar com esse momento de uma forma completamente diferente do que as pessoas que não estavam conectadas. Por isso tem tanta gente colapsando, tanta gente entrando em processo de depressão, tanta gente que se identificava com o seu serviço, o seu trabalho como algo que era estrutural na sua identidade, agora lidando com isso de dizer, caramba, não tenho meu trabalho, e agora, o que é que eu sou? Quem eu sou? Né? Eu não tenho o meu indo para o universo masculino trivial. Tipo, eu não tenho meu futebol, não tenho meu bar para ir conversar com os meus amigos, conversar, inclusive, em um lugar de superficialidade. E agora que eu tenho que me relacionar comigo diariamente, com as minhas questões, como é que eu vou lidar com isso, né? Muitos relacionamentos se desfazendo porque agora estamos lidando com a presença e não mais com a ausência, né? Então, eu acho que tudo isso que tem acontecido, eu concordo contigo, é um sinal assim do universo para a humanidade dizendo, ó, tá na hora de se relacionar e entender que você faz parte de algo muito maior. Você não está sozinho aí não. É muita Tá. coisa que tem que acontecer assim. Com E, certeza. Eu achei importante também que você falou, né, do que você já ouviu em relacionamentos seus, de comentário machista de mulheres, que às vezes tem a linha do feminismo, por necessidade de conquistar espaço, precisou sim de um momento radical. Não dá para a gente falar essas feministas radicais e também ficar julgando. Se não tivesse o radicalismo, não teria conquistado espaço. Precisou do radicalismo para conquistar espaço. Ok, o radicalismo não está mais sendo bacana, já está começando a criar mais separação. Mas no início precisou dele. Então não adianta meter o pau no radicalismo, porque tudo existe porque foi necessário em algum motivo. O claro, lance é a gente enxergar que agora não precisa mais ser assim. Vamos migrar para uma nova fase. O radicalismo agora mais separa do que une. E aí fica gente atacando as feministas e as feministas atacando os homens. O que está perpetuando o machismo.
as mulheres perpetuando o machismo. E é muito importante a gente enxergar isso e reconhecer isso dentro de nós. Não adianta só falar esses machos, não sei o quê, e ficar metendo pau, porque nós também somos machistas, porque a nossa sociedade é machista. Todos nós temos esse lado machista dentro de nós. Não adianta querer enxergar isso só nos homens, porque daí é esse lugar da vítima, da gente não assumir responsabilidade por como as coisas estão. E nós precisamos também enxergar os momentos em que nós somos machistas dentro das nossas relações, né, com as pessoas que a gente sai, com filhos e amigos e o que quer que seja, para que a gente ajude essa promoção de mudança, né? Claro que o lugar de fala é do homem, mas não é ele que tem que resolver tudo sozinho. A questão é estrutural. Nós precisamos ajudar na solução, nesse lugar, né? É que nem surgiu muita discussão do racismo também recentemente com os acontecimentos. É a mesma coisa. O lugar de fala Do do negro é do antirracismo, né? negro. Mas eu preciso ajudar a causa sendo antirracista, não só falando que eu não sou racista. E é a mesma coisa, né, nesse caso da masculinidade. A gente precisa ajudar nessa construção da masculinidade saudável, porque a gente precisa dar espaço. Porque é isso, você está num momento de transformação, você está querendo se transformar na sua masculinidade, de uma masculinidade tóxica para uma saudável. Aí num relacionamento você pega e toma uma paulada com uma coisa dessa, do tipo, ai, mas você está muito grudento, mas você está muito não sei o quê. Você já se fecha de novo, porque aquilo dói. Então a gente precisa entender também esses lugares para a gente segurar o espaço para que essa transformação ocorra. E ajude a... Olha, essa atitude agora não foi tão legal, na minha visão. Eu me senti um pouco agredida e tal, e consegui ter esses diálogos sem ser com agressão, porque a gente também, por não ter tido esses exemplos de masculinidade saudável, a gente acessa a nossa energia masculina de uma forma tóxica também, Sim. né? Total, a minha energia masculina é de uma agressividade, assim, fantástica, que eu preciso cuidar disso dentro de mim também, porque é isso, eu cresci no meio muito machista, e eu aprendi a lidar com a minha masculinidade de uma maneira agressiva. Então, o machismo está dentro de mim. Não adianta eu querer que os homens deixem de ser machistas. Isso não existe. Uhum. Nossa, muitas coisas se abrem assim quando eu ouço você falar. Primeiro porque eu acho que tem esse processo que a gente precisa fazer, homens e mulheres, do reconhecimento real desse contexto, de onde estamos, de como estamos vivendo nesse processo de construção, sabe? Do novo, desse algo que não existe, né? E esse é um lugar que eu tenho me colocado muito nesse processo de construção da masculinidade, que é bom também colocar e que a gente, inclusive, que tem feito o projeto, a gente passa muito por isso, assim. A gente recebe muitas mensagens de mulheres feridas, óbvio, colocando e falando e colocando a gente à prova nesse processo, dizendo, mas agora esse macho escroto tá aí tirando onda de desconstruído, ou esses machos aí agora falando, Perpetuando a agressão. querendo ter protagonismo, por exemplo. E eu acho que a gente precisa compreender nesse processo de construção da masculinidade, inclusive esses protagonismos, assim. Quando a gente faz esse projeto, a gente de forma nenhuma está querendo protagonismo no movimento feminista. Esse não é o nosso intuito, a gente reconhece esse lugar, mas a gente também entende que nós precisamos ser protagonistas na construção dessa masculinidade saudável, porque esse é o nosso lugar. Essa é uma construção que a gente precisa fazer individualmente. A gente não pode esperar isso do movimento feminista. A gente não pode esperar isso. De modo algum, E senão é sobre mais uma coisa que precisa ser resolvida. mas uma coisa responsabilizando o outro para resolver em mim. Então, esse é um processo que a gente tem aprendido, né, nesse processo de construção da masculinidade. Ou seja, assumir o protagonismo dessa construção da nossa saúde, porque a gente está falando de saúde, né? Quando a gente fala masculinidade saudável, estamos falando sobre saúde. E uma coisa importante da gente saber é que todos nós sabemos que para tratar na nossa saúde, isso é um exercício diário, é um exercício de vida, isso não vai acabar, isso não para, isso não vai chegar um momento onde eu vou ser o homem desconstruído, maravilhoso, que não repete padrões, que não erra, que não é grosseiro, que não violenta, porque isso, não, infelizmente, não é
um lugar masculino ou feminino. Isso é um lugar que nós, seres humanos, cometemos por conta de todos esses contextos que nós vivemos. E aí vem histórias diferentes, vem coisas diferentes. Você pode encontrar um cara que seja um cara que, que seja amoroso, que não tenha um comportamento como ele, porque ele teve na vida dele um caminho que proporcionou isso para ele. Como você pode encontrar uma mulher que seja agressiva, violenta e dissimule, ou seja o pivô de um relacionamento abusivo. A gente precisa também olhar que existem todos esses parâmetros porque nós todos estamos imersos numa sociedade machista e patriarcal. Então, nós somos vítimas desse processo, né? Mas, ao mesmo tempo que nós somos vítimas desse processo, a gente tem responsabilidade sobre as nossas vidas, né? A gente pode tomar rédea das nossas situações e também precisamos entender os contextos de cada pessoa. Eu acho que é muito importante isso, né? Essa conversa que nós temos aqui, por exemplo, nós dois, a gente pode falar de um lugar de muitos privilégios que nós vivemos, né? E que é completamente diferente da vida de uma mulher negra periférica, de um homem negro periférico. Então, são contextos completamente diferentes, mas isso também não restringe e não coloca que uma mulher negra e um homem negro periférico vivam um relacionamento construtivo, amoroso e cheio de construções, né? Então, ou seja, o mundo é diverso, as pessoas são diversas e os contextos são importantes. A gente precisa olhar para isso, né? Uma coisa que eu fico vendo também na nossa sociedade, principalmente no Brasil, é que a gente tem um lugar da punição ser muito relacionado a um processo de construção e educação, né? A gente acredita no Brasil e a nossa educação, inclusive formal, ela é feita dessa forma, do castigo, da punição, do bater, do violentar, de isso, Ana. Com isso, eu não digo que a punição ela não é algo importante dentro da nossa sociedade, da construção, inclusive, do nosso ser. Eu acho que a punição ela entra como algo que interrompe. E eu acho que a resposta do feminismo e a resposta das mulheres a esse processo é um processo de interrupção disso que está acontecendo e que ainda acontece, que é a violência contra a mulher, que é a morte de mulheres, é a morte da comunidade LGBTQI+, e que isso está acontecendo, que isso está num lugar institucionalizado e num lugar de poder que, se não houver uma interrupção, ou seja, se não houver uma punição, algo que interrompa esse processo, isso nunca estaria acontecendo, sabe? Isso eu posso reconhecer. Se eu não tivesse passado por momentos de crise dentro das minhas relações familiares, das minhas relações com as minhas companheiras, com o que quer que seja, eu nunca teria buscado esse processo de um caminho que tem a ver com o que você falou. A gente nunca vai ter tudo que a gente espera do outro, né? Seja, se nossos pais atendessem a todas as nossas necessidades, a gente não buscaria resolvê-las sozinhas ou buscar ser melhor, né? Então, acho que isso também é um processo que a gente tem que olhar. Mas eu acho que tão importante quanto a interrupção desse processo é o processo da gente construir, né? A gente construir esse novo, né? A gente buscar a construção desse novo. E aí, tanto o reconhecimento do que é maléfico, do que é tóxico, é importante, mas é importante que a gente reconheça na nossa construção as nossas conquistas, os novos lugares, os espaços abertos de consciência, porque são esses espaços que precisam ser valorizados. Eles precisam ser valorizados mais, inclusive, do que esses lugares de tóxicos. Isso não quer dizer que a gente tem que parar de olhar para isso, que a gente tem que parar de punir e interromper esses processos, de forma nenhuma. Mas eu acho que, junto com esse processo, a gente precisa entrar num processo de construção e de fortalecimento do que a gente quer construir. Porque essa nova realidade que a gente almeja construir, pelo menos é a minha realidade, inclusive, né? Então, quando eu falo que eu estou numa construção de uma masculinidade saudável, isso é algo que eu estou construindo de acordo com o meu universo, com a minha realidade, lidando com as minhas questões, né? Procurando ajuda psicológica nas questões que eu preciso ver, olhando para minha história familiar, entendendo de onde é que eu vim, quais foram as coisas que eu passei, olhando para essa criança ferida, botando ela no colo e entendendo esses processos, me relacionando
e procurando me comunicar e me expressar de uma forma mais clara, de acordo com os meus desejos, sem ter medo de colocar os meus desejos achando que eu preciso aparentar ser uma pessoa de tal forma ou de outra forma. Então, assim, eu acho que todos esses processos de autoconhecimento, eles são muito importantes, são buscas individuais, mas eu acredito nisso também. Acho que a gente precisa entrar num processo junto com esse processo de interrupção. É um processo de construção, né, disso. E sabendo desses lugares, reconhecendo esses lugares de protagonismo, de deveres. Assim, se você não é negro, você se diz antirracista, ou seja, vamos buscar abrir esses espaços. Olhe para seu entorno e veja, nos lugares que você está, tem pessoas negras, por que elas não estão ali? Como é que você pode ser autor também dentro desse movimento, né? Aí no machismo, você está dentro de um universo de amigos em que o machismo está ali se perpetuando e você que está nesse processo de construção de uma masculinidade saudável, até que ponto você vai sair desse seu lugar de privilégio e poder e vai dizer, galera, não, isso não está dando. Então vão ter perdas, as perdas desses lugares de privilégio, mas acreditem, assim, eu tenho sentido isso, assim, é um lugar de muita libertação, porque são falsos privilégios, são lugares de poder impostos, né? Quantos homens vivem a depressão por perder emprego, por não sei o quê, porque o tempo inteiro é colocado para ele que ele precisa fazer aquilo, que ele tem que fazer aquilo, que aquele lugar vai manter ele numa posição que ele precisa estar, e isso aprisiona, isso adoece, né? E a gente está vendo uma sociedade completamente adoecida. Aí você vê, às vezes, né, o marido às vezes perde o emprego e a mulher não. E o quanto isso mexe com a autoestima do homem por ter essa construção de que o homem tem que ser o provedor, de que essa responsabilidade de cuidar dessa parte, né, de prover é do homem. E às vezes o homem não consegue ficar nesse lugar e às vezes o relacionamento até acaba porque ele se sente inútil e ele se sente fraco e ele se sente submisso porque a mulher está nesse protagonismo da provedora ali naquele momento. Isso é machismo. A gente precisa Total. reconhecer, né, nessas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, sei lá, você sai de casa e você volta com a expectativa de que a casa esteja limpa ou de que a refeição esteja pronta, o quanto isso são essas construções ainda, né? Do tipo, mas se eu tô trabalhando, a responsabilidade é sua de estar fazendo isso, tipo, mais ou menos, não é bem assim. E é na nossa fala mesmo, quando a gente fala, que como seu namorado é ótimo, como seu marido é ótimo, ele ajuda tanto. Quando eu ouço isso, eu me contorço de desespero dentro de É, mim, assim, tipo, é. o lugar dele não é ajudar, o lugar de É divisão, a ajudar em quê, né? responsabilidade é mútua, não é tua, e ele É, ajuda. é, total, total. Esses lugares mesmo de. E aí fico olhando, inclusive, esses dados que são reais, né? Quanto, por exemplo, a paternidade, né? O processo de paternidade, quanto à ausência, né? A ausência real, física, dos pais que não assumem os seus filhos e a ausência, às vezes, com a presença, Total, né? é. A O ausência quanto emocional tem tá ali, mas não pais tá ali. diariamente que não estão e por um processo de inaptidão, assim, é uma coisa, assim, tem um processo de reconhecimento, assim, eu passei por uma situação há um tempo atrás, não tem muito tempo não, tem tipo 2 anos e meio por aí, que eu tive um processo bem punk, assim, de separação e que eu tive um grande prejuízo financeiro, assim, né? Eu fiquei muito mal, tive que me reestruturar todo e fui entrando num processo e eu estava muito nessa busca já da autonomia, né? De uma autonomia emocional, de uma autonomia de vida, de me responsabilizar, de entender quais eram os meus processos. E aí eu entrei nessa, eu falei, cara, eu vou resolver isso e eu preciso resolver essas coisas, inclusive para poder me relacionar de novo. Só que como o machismo é tão enraizado, assim. Eu me vi em um momento disso, assim. Eu me apaixonei muito por uma mulher incrível, mas uma mulher que estava super bem sucedida, estava muito bem, estava indo se mudar para um apartamento e tudo mais, e eu estava ainda me estruturando, me reestruturando.
E eu vivi esse dilema. Ao mesmo tempo, eu coloquei também esse lugar de tipo, eu preciso me reestruturar emocionalmente, eu preciso me estruturar financeiramente. Ok, é uma responsabilidade de alguma forma. Naquele momento, eu estava vendo que aquilo estava me desestabilizando e que talvez se eu entrasse naquela relação, esse seria um lugar que eu poderia construir algo distorcido, algo, né? Foi bom olhar para isso. Mas, ao mesmo tempo, depois que isso passou e esse romance acabou não acontecendo, mas eu comecei a olhar para isso. Eu falei, em algum momento, isso também pesou muito dentro da minha decisão, sabe? E até que ponto, verdadeiramente, se estava tudo claro, porque em nenhum momento estava obscuro, ou seja, estava tudo claro a situação que eu estava, o que eu estava vivendo, e aquela pessoa estava se predispondo e escolhendo estar comigo e cuidar de mim, inclusive, nesses aspectos. Por que não me permitir, né? Por que esse lugar de não merecimento disso também, né? Porque o homem tem que estar o tempo inteiro nesse lugar de... E, ao mesmo tempo, eu fico pensando em quantas vezes o homem se coloca nesse lugar de provedor, e aí ouvindo você falando também na meditação, que é o lugar do crédito, né? E aí Total, vem essa ideia de posse, essa ideia de poder, de tipo, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou. E o quanto as nossas relações, principalmente dentro das relações heterossexuais, a gente se perde em muitos momentos por conta desse dado de questão de poder, posse e essas questões financeiras e tudo mais, sabe? Então, é, no meu último relacionamento, eu tentei o máximo fazer isso, assim, de tipo comunicar o máximo das coisas que estavam acontecendo, as inseguranças, por mais delicadas que pudessem fazer, me cuidar nesse processo para justamente abrir os canais, para que a gente possa estar responsável dentro das nossas relações, porque eu acho que existe esse lugar de autorresponsabilidade que nós homens precisamos fazer, porque na nossa construção, inclusive, a gente sempre tem isso, né? O cuidado que vem do outro. Você não precisa. A gente, quando é pequena, criança, as meninas estão lá o tempo inteiro, inclusive ludicamente, brincando com cuidar da sua casa, cuidar do seu ambiente, cuidar do outro. E o menino não. O menino está brincando de coisas que são externas, de luta, de briga, de essa coisas que são para segregação fora. de brinquedo para menina, atividade para menino e vice-versa, a É. segregação começa ali o problema. Pô, e aí eu vou ser Pai, o quê? meu Eu vou filho não ser pode uma brincar pessoa. com boneca, senão vai virar viado. Esses comentários, assim, tipo, Eu vou ser desesperador. um cara inapto, eu não vou saber cuidar da minha casa, eu não vou saber cuidar de uma criança, eu não vou saber cuidar dos meus amigos, eu não vou saber cuidar da minha família, eu não vou saber cuidar de mim com higiene e tudo mais, porque eu não posso me relacionar com isso. O Que pai quer tipo ensinar o de... menino a consertar as coisas e a mãe quer ensinar a menina a cuidar da casa, né? E fica já essa Pois é. segregação de cara. Total, total. Então, acho que a gente, essa quebra desses paradigmas, esse lugar que eu falo assim, é importante que a gente interrompa, né? Então, tipo assim, mas e essa construção? É tipo, estou com um filho homem, massa, vou comprar um brinquedo que seja um carro, uma coisa para ele consertar e tudo mais, mas também vou comprar uma cozinha para ele saber o que é um alimento, para ele saber o que é que vai fazer, e tudo bem ele brincar com os dois, porque faz parte da vida, tanto o carro quanto a cozinha. Eu vi uma vez São essas coisas que... páginas de pais e mães que eu sigo para entender a minha infância, porque eu não sou mãe. E eu vi uma mãe dessa mostrando a foto do filho uma vez com a cozinhinha, assim, brincando de panelinha, não sei o que. Eu falei, gente, que maravilhosidade! Aham, Que aham, mais aham. pessoas façam isso, né? Coloquem as E outra, coisas. E eu e penso isso, eu outra, queria ter aprendido a consertar as coisas. E isso é muito maneiro. pois é. Tem uma amiga minha que ela tem um curso super bacana de marcenaria para mulheres, Olha, assim, a Eva Matos. E, tipo, eu fico vendo os depoimentos dela, inclusive sobre esses processos, entende? Dessa negação a ambientes que nós, quando crianças, queríamos viver e que os nossos pais, por conta do contexto, porque eles são pessoas, porque eles estão vivendo aquilo ali, não tem culpa dentro desse processo, mas claro. o quanto esses lugares de cercear a nossa liberdade, assim, né? Eu tive uma experiência também na minha vida. Eu fui casado durante 7 anos, muito novo, com uma companheira que ela tinha 3 filhos. Então eu tive durante 7 anos assim uma experiência de conviver com crianças e tudo mais. E uma das coisas que a gente de alguma forma construiu junto e eu aprendi
é muito esse lugar de entender as demandas desse ser, da gente não querer imprimir nesses pequenos seres o que a gente quer, porque eles vêm com vontades, eles vêm com desejos, com necessidades, eles não são seres inaptos que estão ali para a gente botar as pecinhas neles e eles crescerem, sabe? Eles são crianças que eles trazem. A gente teve a experiência de, durante um ano, colocar eles numa escola livre, que era uma escola que eles iam para lá e que eles diziam o que é que eles queriam aprender. Que E a partir disso maravilhoso, gente. eles Sabia iam que aprender tinha isso. isso. Pois é. Só que, assim, a tensão social ainda também imperava, porque, por exemplo, depois desse primeiro ano, eles começaram eles a sentir de tipo, ah, não, eu quero ir para a escola porque eu quero estar com... Porque a escola também é um espaço de sociabilidade, é um espaço de encontro com a sociedade. Sim. Ai, infelizmente, a gente tem formatações dessa escola. Então, tipo, isso, por exemplo, é uma mudança que nós todos juntos precisamos imprimir na nossa sociedade. A gente precisa criar esses ambientes de aprendizado e educação que sejam ambientes de criar seres livres, mas é muita tensão social. Então, como é que a gente pode, dentro desse processo, ir alimentando esses seres com coisas que são diferentes do que a sociedade o tempo inteiro está colocando para eles, né? É abrir os campos dessas crianças e não ter medo de que elas se tornem algo que você não tem coragem de ser, né? Nossa, Eu acho que tem total, a ver com isso. total, total. Você já ouviu falar, provavelmente, de comunicação não violenta, né? Sim, sim, eu tenho o livrinho tá ali na minha cabeceira. Acabei de ler tem pouco Não tempo. estudei tanto ainda comunicação não violenta, mas eu fui num workshop uma vez, há uns anos atrás, que aqui no Rio tem uma pessoa que é referência de CNV, que é o Dominic Barter. Não sei se você já ouviu falar, as lives Sim, dele sim, já são ouvi falar. fantásticas, é um cara fantástico. E eu lembro quando eu fui no workshop CNV, né, foi o meu primeiro contato com o CNV, era um dia inteiro, e já era diferente de propor de cada um levar um pouco de comida para todo mundo compartilhar. Já começou assim, eu falei, nossa, que legal isso, que diferente, já foi diferente para mim aquilo. E aí o evento era com contribuição consciente, que foi a minha primeira vez também em contato com esse termo, porque foi há alguns anos atrás isso. E eu falei, nossa, contribuição consciente, que é isso, né? Como é que esse negócio funciona? E no começo do evento ele expunha todos os custos, tudo o que está envolvido por trás do evento, totalmente transparente, assim, a gente gasta tanto para alugar o espaço, tem a minha dedicação de tempo aqui com esses outros projetos, com não sei o que, isso aqui, eu ganho visibilidade para dar andamento para esses outros projetos aqui, não sei o que lá, e eles expondo tudo aquilo, eu falei, nossa, gente, que coisa fantástica. E aí as dinâmicas, as práticas, né, ali de comunicação em grupinhos e tal, e no final ele mostrou o projeto de escola dele. Nossa, ali assim, eu saí dali assim, gente, o mundo não está perdido, meu Deus do céu. Eu falei, tem Total, esperança para a humanidade. total. Nossa, eu li o livro o Comunicação Não Violenta e são exercícios de mudança mesmo Muito de gritante. comportamento, assim, tipo, de você se conectar com as suas necessidades e desejos e você se comunicar com o outro, buscando compreender o outro, mas a partir de entender essas necessidades e desejos. E isso muda muito a chave, porque é isso, né? Muitos dos nossos nós nas nossas relações vêm desse processo de comunicação, né? Dentro da imersão que eu faço que inclusive começa na semana que vem, se tiverem homens aqui, além do Marcelo que já se inscreveu, que queiram chegar junto dessa imersão, é uma imersão muito bonita, a gente faz com muito cuidado. Esse projeto que a gente faz, que é o Entre Homens, ele já tem 3 anos, né? A gente começou com encontros presenciais e agora, vendo esse processo, a gente viu a importância de trazer isso para esse momento, porque é um momento, inclusive, que as pessoas foram colocadas em um espaço de vulnerabilidade. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente olhar para essa vulnerabilidade, principalmente os homens que não se exercitam muito nesse lugar. Então, a gente resolveu criar esse espaço virtual. A gente fez a primeira imersão no mês passado, foi incrível, com 12 homens, gente do Brasil inteiro. E esse espaço lá a gente divide, né? São 5 dias, então cada dia da semana um de nós faz a mediação a partir das nossas construções, dos nossos movimentos. E aí, como eu tenho esse trabalho artístico, né? Então eu trago muito a questão da expressão, né? Eu sou formado em comunicação social e eu faço teatro desde os 11 anos e sou ator profissional. Já trabalhei trabalho com teatro, cinema, TV, um monte de coisa.
E é um processo de autoconhecimento. Você trabalhar com atuação é um processo que você Muita precisa de coisa. muito autoconhecimento, porque a minha ferramenta é meu corpo, né? A minha mente. Então eu tenho que dominá-la, eu tenho que dançar junto com ele para fazer isso. Então minha área é a expressão, né? É a expressividade, é como a gente se expressa no mundo. Então é a gente sair um pouco desse âmbito racional, inclusive que é muito direcionado e colocado como se fosse do homem, que o homem precisa desenvolver isso. Então, a ideia é sair um pouco desse espaço da racionalidade e a gente ir mais para esse autoconhecimento e dessa expressão que a gente precisa entender que não vem através só da cabeça e da fala, né? Porque o homem, inclusive, fica muito aqui, ó, nesse espaço e a gente precisa entender que, ó, tem muita coisa para a gente explorar. É, Então, eu acho agora, que se é tem 60% ou 70% da nossa expressão é não verbal, a linguagem não verbal. isso, A fala é tipo isso, 9%, sei lá, eu não lembro o isso. dado exato, mas é muito pouco. O não É, verbal é, é gritante, tanto que no livro de CNV ele fala, não tem como aqui eu transcrever os diálogos e você entender toda a complexidade do que foi esse diálogo, porque as total. pausas, os silêncios, o não verbal é gritante. Total, total. E aí tem esse processo da gente se respeitar, né? Da gente entrar num processo de olhar para a gente, de conhecer, da gente se conhecer para a gente poder se relacionar com o mundo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente frui também, né? Com as pessoas. Então, assim, é muito bonito o processo da imersão. Então, quem sentir, a gente está com um grupo no Telegram, que é também um grupo que a gente abriu do Entre Homens. A gente tem mais de 100 homens agora lá, de vários lugares em que a gente fica conversando tanto sobre as lives, que na verdade são os gatilhos, né, os disparadores para a gente poder conversar sobre os assuntos, mas é muito bonito também porque alguém está passando por alguma situação e quer compartilhar aquilo para ter outras visões. E esse lugar que as mulheres já fazem há um tempo e que é um espaço de cura e que tem uma ligação ancestral, que a gente também precisa ter essa ligação, eu acredito nisso, que é esses espaços de reconhecimento, assim, é muito bonito a gente, assim, desde a primeira vivência que eu fiz desse universo da masculinidade, é muito bonito, assim, você ver essa diversidade do masculino, primeiro, numa roda, pessoas completamente diversas, com histórias completamente diferentes, e que você, inclusive, tem preconceitos de como elas são. Ah, aquela é bem resolvida, aquela tem isso, aquela tem aquilo, não sei o quê. Ah, aquela é melhor que eu, aquela é pior que eu. Não, não. E quando você vê, são pessoas completamente diferentes que se conectam com muitas coisas que fazem parte do seu universo e que são as mesmas questões sendo compartilhadas e, às vezes, as mesmas dores, os mesmos caminhos. E aí você se reconhece, e aí você escutar o outro já te resolve milhões de coisas, você colocar para fora já te resolve milhões de coisas. Então, assim, a gente tem visto isso, assim, tem se dedicado e se debruçado nesse processo da construção desse projeto Entre Homens, que a gente tem muito carinho, porque é algo que a gente deseja, que a gente quer, porque a gente precisa, porque essa cura é nossa também, né? Então não tem esse lugar de nós não somos melhores do que esses homens que estão com a gente na imersão, muito pelo contrário, a gente está junto com eles, a gente está aprendendo com eles, a gente só está se utilizando desse caminho que a gente teve, dos mecanismos que a gente achou para compartilhar e ir construindo isso junto, sabe? Com certeza. Eu falo que assim, o processo todo, né? Se a gente está falando de masculinidade saudável, quem nunca teve contato pode estar pensando, meu Deus, como é que eu começo? O que que eu faço para começar a ajudar nessa construção, para desconstruir isso? Bom, primeiro a gente precisa se enxergar. Eu acho que se a gente não admite que a gente tem essas construções sexistas dentro de nós, né? Porque vai além do machismo, o feminismo também, tudo, Total. essa separação sexista está dentro de nós. A gente precisa enxergar isso. Eu falo, se você não enxerga isso, tem nada melhor do que você pegar, né? Às vezes pegar e se você como mulher se relacionar com um homem que já tem um contato maior com a sua energia feminina para você ver o teu machismo vir para a superfície e um homem, né, se relacionar com uma mulher que tem uma energia masculina mais forte para ele ver o machismo dele vindo para a superfície. E vice-versa, Nossa, né? Não tem é nada isso. melhor do que isso pra gente. Ah, não, eu não sou assim, não, imagina, tá na negação ainda, né? Não todos somos. Precisa primeiro reconhecer e enxergar isso, senão não vai promover mudança. Se a gente não enxerga, a gente não muda. Então, eu diria,
Pega um amigo teu que você julga como feminino, alguma coisa, vai se relacionar com ele, vê os seus pensamentos em relação a ele. Vai se relacionar com uma mulher que você acha que é masculina e vê o teu julgamento vindo para a superfície em relação a Exatamente. isso, como você se porta em relação a isso, se você se sente inseguro em relação a isso, insegura em relação a isso, se você quer dominar, se você quer ser agressiva e tudo isso, ver tudo isso vindo para a superfície. Acho que é querer se ver, Nossa, um ótimo exercício. Um ótimo exercício esse. querer se ver, tem que querer se ver. Se não É. quiser ficar na negação, não tá querendo mudar. Então, aí onde E você sendo está, generoso, né? Eu acho que a gente precisa ser mais generoso com nós mesmos, assim. Eu com acho que você certeza. falou também hoje na meditação. Tô ó, felizão com sua meditação hoje, Ah, hein? Vou acompanhar mais vezes. Essa conexão aqui não é só virtual, já senti isso. É, mas você falou sobre isso hoje também, desse processo da gente olhar para esses lugares, e eu acho que tem a ver um pouco com isso que você está falando, desse processo de ruptura, do radicalismo e tal, que é importante para interromper os processos, mas a gente também entrar nessa chave do afeto, do autoconhecimento e da generosidade com nós mesmos, assim, sabe? É um exercício que eu acho que, inclusive, para os homens, é um grande exercício, porque é um lugar que a não. gente não aciona. Se A acolher. gente quer se acolher para, inclusive, a gente aprender a acolher os outros, né? Porque uma reclamação, um apontamento recorrente, né? A falta de escuta, a falta de acolhimento, da resolução, né? Porque a gente tem uma coisa de muito escutou um problema, quero resolver. Às vezes as pessoas só querem que você escute o problema, Total. não quer que resolvam, sabe? Ou nem quer ouvir, Escute. só fica ali. Às vezes é só a presença, sabe? Assim, tipo, a Exato. presença com uma energia de amorosidade perto É, é só o que precisa. Porque às vezes você tá tão num momento de processamento que você não quer falar. E, tipo, eu não quero falar agora, você não tá entendendo que eu não quero falar, eu tô sentindo aqui. Peraí, que eu não tô pronta para falar, porque eu vou falar já vai pro racionalizar. Naquele primeiro exato. momento, não é nem o falar, né? Naquele primeiro momento é tipo, meu Deus do céu, eu só preciso sentir, liberar esse negócio pelo corpo, né? Você que traz essa conexão com o corpo. O liberar é o sentir, vem pelo corpo primeiro. Tem muita gente que fala de gestão emocional, eu falei isso numa live que eu fiz do dia, que fala, o primeiro passo é nomear o que você está sentindo. Não, não é. Porque você já foi para cá, quando você quer nomear, porque você já está querendo entender. O primeiro passo é só sentir, é deixar essa energia ser processada pelo corpo. O entender É. já é um outro passo depois que você sentiu. Depois, quem sabe, depois de um dia, 2 dias, você traz uma proposta, né? Para ver se a pessoa quer essa proposta. Mas isso é um dos traços que eu reconheci muito assim em mim, né? Nesse processo, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita resolução. E aí, o quanto eu reconheci isso de acordo com a minha história, porque eu precisei ser assim em algum momento da minha vida, e o momento que eu consegui reconhecer e dizer, olha, eu não preciso mais disso, né? Isso aqui não faz parte mais de mim. Eu posso utilizar isso na medida certa, porque eu via, inclusive, que em vários momentos de conquistas dessas resoluções eu não conseguia nem vibrar de tanta energia de resolução que eu queria ter, né? Então, Sim. e às vezes passava por cima de perdas, de faltas, de coisas que eram importantes nesse processo para poder entrar no processo de resolução, né? Então, tinha muita essa energia de resolução e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é legal perceber porque também o que me ajudou a ver isso é porque também eu me via como alguém de uma boa escuta. Então entender se entender, né? Entender, olha, você é bom nisso, então por que você não exercita mais isso do que essa energia de resolução? Talvez a sua energia de resolução somada a esse lugar Sim. ganhe um lugar de mais resolutividade, inclusive, dentro das questões Mas é que você precisa interessante fazer. isso que você trouxe, porque eu sempre falo isso nas minhas lives, né? Depois que eu comecei a entrar em contato com a espiritualidade, eu me abri ainda mais para o mundo do autoconhecimento de uma maneira que eu nem imaginava, assim, foi virada de chave. E eu falo para a gente sempre tomar cuidado com os rótulos, independente de você julgar o rótulo como positivo ou negativo. Porque vamos supor, eu acho que eu sou uma pessoa que escuto super bem, sou ótima. É, Aí você é, nunca vai reparar o momento que você não faz isso bem. Porque você acha que é exatamente. tão bom naquilo, né? Fica naquela super, não, sou ótimo, então não preciso trabalhar mais isso, não. Isso está É, resolvido. E aí não exatamente. enxerga o momento que você não foi bom naquilo para, putz, daquele momento ali realmente o que eu fiz não foi legal. Quando a gente sustenta muito o rótulo positivo, isso também é negativo.
É rótulo, Total. ainda é uma caixa. Que a gente tende a querer olhar só para as caixas que a gente acha que são negativas, né? Só mexer ah, não, isso aqui é péssimo, então, óbvio, eu preciso mexer nisso aqui. E não É. repara que a caixa positiva também limita. Qualquer caixa limita. Eu falo que esse processo de autoconhecimento é ser cada vez mais nada. Porque você não sendo nada, você se permite ser qualquer coisa e acessar qualquer coisa. Porque a gente não é nada, a gente só é. A gente acessa coisas, mas a gente só é. Não flui, é espírito, não é isso aqui ou aquilo ali. Quando eu falo eu sou alguma coisa, você já se limitou, já se definiu. Então, repara toda vez que você fala eu sou não sei o quê, você já se enfiou numa caixa. Você não é nada, você está Exato. acessando aquilo. Então, Você tem essa ferramenta, né? E nem tudo é positivo, e nem tudo é somente positivo e somente depende negativo, do né? momento, de como usa, depende de tudo. Não tem isso de negativo e positivo, realmente. É uma Nossa, possibilidade. isso que você falou também de não ser nada é maravilhoso, né? Porque é a possibilidade de você ser qualquer coisa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a jornada do herói, que é um modelo que um cara, o Joseph Campbell, eu acho, né? Que ele fez, que é um modelo que é utilizado muito, inclusive, nos roteiros hollywoodianos, né? Que é essa jornada do herói. Coaching também, o pessoal usa muito. Isso, isso. Só que é muito massa, porque na psicologia eu fiz um espetáculo chamado Crise de Riso, que era um comediante, eu tenho um trabalho com humor, é um comediante que ele foi para terapia porque ele não conseguia mais dar risada das próprias piadas, que era falando sobre esse processo de reconhecimento das piadas violentas, do processo de entender também esses meus privilégios, e com quem se faz a piada e tal. E aí eu pesquisando sobre esse processo todo, foi uma das bases que eu usei para o texto, porque na psicologia, inclusive, o último passo, né, quando ele se tornaria o herói, depois do mago, do sábio, de tudo mais, é o bobo. Porque tinha uma relação bobo que ele não tinha. Tem essa relação com o bobo, de que o bobo, inclusive, da corte, que tinha muita relação com esse meu personagem e tal, que é aquele que não precisava de nada, né? O cara que não tinha nenhum pertence, é o cara que está ali com um paninho com algumas coisas, que ficava indo de reino em reino, fazer as pessoas se divertirem, falar das principais mazelas da sociedade de frente para o rei, e de alguma forma as pessoas se divertindo a reconhecerem esses lugares, essas mazelas da sociedade. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Às vezes a gente vai se preenchendo de coisas, de rótulos, de materiais, do emprego, da minha casa, da minha roupa e não sei o que, externo, 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 e esquece que a gente está aqui, né? Que é disso aqui, é com isso que a gente se relaciona com todos esses processos externos. E quanto mais a gente não tiver, e aí indo para a masculinidade mesmo, quanto mais a masculinidade não estiver num espaço fixo e rígido, mais você pode se identificar com ela. Mais você, que é homem, pode se relacionar de uma forma mais fluida e saudável com ela. Porque você não vai procurar atingir um nível, um status de masculinidade. Você vai entender e você vai se identificar de tipo, opa, a masculinidade está em mim. E como é que eu me comporto com o mundo? Como é que eu me comporto com isso? Como é que essa energia masculina está comigo? Como é que essa energia masculina se relaciona com a feminina? Até porque esse masculino e feminino, querendo ou não, a E gente pode... pouco, já subiu aqui. São rótulos. Vamos nessa. Esse negócio do Instagram dá um. Ah, tá acabando. É porque é muita coisa para falar. Eu gosto de falar, você já percebeu. Então, Sim, eu adoro. Já convidei, tô convidando todos vocês para fazer lives. Vou trazer todos vocês para fazer lives aqui para a gente se massa. aprofundar. Quero aprofundar na questão da infância com o Paulinho, que tem a visão da constelação. Quero aprofundar na Maravilha. sexualidade com o Mahá, que é maravilhoso no Tantra. Quero muito trazer essas discussões para cá, eu acho essenciais, assim, e ajudar o projeto de vocês a ganhar visibilidade, porque isso é muito necessário. Gratidão, querido, por aceitar o convite, maravilhoso, obrigada. Quem Prazer. quiser, vai ficar disponível no IGTV, vai ficar gravado lá, é só encaminhar para outras pessoas. E beijos, excelente dia para vocês. Obrigada, querido. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.